eu sou a Heloísa, professora do curso de nutrição. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou graduada em nutrição aqui pelo curso da UX, em 2008, mestre e doutora em saúde coletiva. Atuo no curso há 7 anos, ministro as disciplinas relacionadas à saúde coletiva e à gestão de unidades de alimentação e nutrição. Hoje a gente vai conversar sobre rotulagem de alimentos. O que é rotulagem nutricional ou o que é rotulagem de alimentos? Você já parou para pensar sobre isso? Então, existe uma legislação própria da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que legisla sobre a rotulagem dos alimentos. O rótulo do alimento, ele é como se fosse a identidade desse alimento, ou seja, todas as informações que a gente precisa saber sobre ele estão neste rótulo. O rótulo serve para orientar o cliente, quem for lá comprar esse alimento, de todas as informações referentes à sua identidade nutricional. Agora, você pode pegar o rótulo de um alimento que você considera saudável. Vou deixar você pegar esse alimento, porque nós vamos conversar sobre a rotulagem de alimentos e a gente vai aprender algumas dicas para identificar se esse alimento ele é saudável ou não para o nosso consumo regular. O que você costuma analisar no rótulo dos alimentos? Você costuma ir ao mercado e olhar o rótulo do alimento antes de comprá-lo? São perguntas que a gente deve se fazer, E ao comprar o alimento, nós devemos analisar como é a constituição nutricional dele. Se realmente o consumo regular daquele alimento vai nos trazer algum benefício ou, ao contrário, pode estar trazendo algum malefício à nossa saúde. Então, hoje a gente vai desvendar o que tem por trás dos rótulos, ou melhor, como entender todas aquelas informações que estão presentes nos rótulos dos alimentos. Então, você já pegou o rótulo de um alimento que você considera saudável. Agora a gente vai ver algumas dicas, algum passo a passo de como estar analisando melhor esse alimento e identificando então se ele vai fazer bem para a nossa saúde, vai trazer nutrientes para o nosso organismo ou se ele pode estar complicando a nossa saúde, por não ter nutrientes saudáveis, que a gente necessite naquele momento. O que a gente deve olhar num alimento quando nós vamos comprar esse alimento? A primeira dica que a gente deve estar analisando é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes de um rótulo nutricional, ela vai vir sempre no formato decrescente, ou seja, aquele ingrediente que contém mais no alimento para aquele que contém menos. Nós devemos verificar se o primeiro ingrediente, por exemplo, for açúcar, que acontece bastante em alguns alimentos que a gente encontra lá na prateleira do supermercado. Será que se a gente encontrar como primeiro ingrediente o açúcar, esse alimento ele vai ser saudável para o nosso consumo regular? Não, Então a gente vai começar a partir de hoje a olhar a lista de ingredientes. O que seria interessante, nós termos lá como primeiro ingrediente? Se nós formos citar o exemplo de um pão ou um biscoito, seria interessante que o primeiro ingrediente fosse a farinha de trigo integral, porque significa que realmente esse alimento ele é integral, porque o primeiro ingrediente dele é a farinha integral e assim vai trazer benefícios para a nossa saúde, como por exemplo um teor maior de fibras e outros micronutrientes. Agora, se o primeiro ingrediente for o açúcar, o que a gente deve fazer? Olhar outras opções de produtos, outras marcas, que realmente a gente vai conseguir encontrar um produto que seja mais adequado para o nosso consumo regular. Nesse slide, a gente trouxe também o exemplo de um iogurte, O iogurte normalmente é um alimento que as pessoas têm dúvida ao comprar, porque chega lá no mercado, vai na prateleira dos frios e tem muitas opções de compra de iogurte. Mas será que todos aqueles que estão disponíveis lá no mercado realmente são iogurte? Pois é. Então, o rótulo é que vai nos desvendar se realmente aquele produto é um iogurte ou é uma bebida láctea, por exemplo, ou é uma sobremesa cremosa, como muitas vezes aparece em alguns alimentos que a gente entende que possa ser iogurte num primeiro momento quando a gente olha a prateleira no mercado.
Então, o primeiro passo é olhar o nome do alimento. Realmente aquele alimento é um iogurte? Ou é uma bebida láctea? Ou é uma sobremesa? Qual é a identificação daquele alimento, tá? Se ele for iogurte, ok, então vamos olhar a lista de ingredientes. Nesse exemplo, nós trouxemos o iogurte natural. Ele contém somente 2 ingredientes, que é o leite pasteurizado integral, né, e leite reconstituído integral, e o fermento lácteo. Então, ele tem somente 2 ingredientes, ele é considerado um alimento minimamente processado, né, por não ter a adição de açúcar e ter somente ingredientes naturais, saudáveis na sua constituição. Agora, se você olhar um produto que tem lá na denominação iogurte, contudo, quando você vai ler a lista de ingredientes, começa a aparecer açúcar, corante, conservante, outros produtos que muitas vezes a gente nem consegue identificar o que são. Então é melhor a gente deixar na prateleira e procurar uma opção que seja mais saudável. Quanto menos ingredientes um produto tiver na sua lista, mais saudável ele vai ser, mais próximo do natural ele vai ser, tá? Então a nossa primeira dica é consultar a lista de ingredientes, verificar o número de ingredientes que contém, quanto menos ingredientes, melhor para a nossa saúde, verificar qual é o primeiro ingrediente, né? A lista é sempre na ordem decrescente, então o primeiro ingrediente é aquele que vai estar em maior quantidade naquele alimento, tá? Evitar aqueles que têm como primeiro ingrediente o açúcar. Nesse outro slide, nós trouxemos alguns nomes nos quais podem aparecer na lista de ingredientes o açúcar. Nem sempre vai aparecer o nome açúcar, ele pode aparecer com nomes similares, mas que está representando o açúcar também na constituição daquele alimento. Eu não vou ler todos para vocês, mas vocês estão olhando ali, são aproximadamente 30 diferentes nomes que vocês podem estar identificando ao ler a lista de ingredientes. Pode aparecer como glicose, frutose, sacarose, maltodextrina, né, xarope de glicose. Esses são os mais comuns, tá? Mas todos esses que estão sendo representados aqui podem, eventualmente, aparecer lá na lista de ingredientes e isso significa que aquele alimento contém açúcar na sua constituição, tá? E verificar também se esse nome aparece lá como um dos primeiros ingredientes, significa que esse alimento contém alta quantidade de açúcar e não é recomendado para o nosso consumo diário. Lembrando que a gente pode consumir açúcar, mas dentro de um equilíbrio. E sempre que a gente puder evitar o seu consumo excessivo, melhor vai ser para a nossa saúde. Aqui eu coloquei um outro exemplo, tá? De um rótulo de um alimento, no qual a gente identifica a quantidade exata de açúcar. Nesse exemplo, tem 8,1 gramas de açúcar na porção, tá? Já vou explicar a diferença da porção do alimento e da quantidade total do pacote. Não é obrigatório aparecer essa informação da quantidade de açúcar. O que é obrigatório é aparecer a quantidade de carboidrato, tá? Então, pela quantidade de carboidrato, a gente também já consegue identificar, né? Se aparecer o açúcar lá nos ingredientes e a gente identificar uma quantidade em gramas alta de carboidrato, significa que aquele alimento pode ter um alto teor de açúcar. Nesse caso, esse rótulo está especificando a quantidade de açúcar que contém, que são 8,1 gramas. Como que a gente faz para identificar lá na lista de ingredientes como que foi representado o açúcar nessa lista? Então, a gente identificou lá, ó, açúcar, dextrose, açúcar mais uma vez, extrato de malte, xarope de glicose. Então, só nesse exemplo, tá, desse alimento, que é um biscoito que muitas vezes, pela propaganda, pela imagem do rótulo, a gente pode até pensar que é um alimento saudável. Mas como eu falei para vocês, o rótulo ele é a identidade do alimento. A gente precisa saber analisar o rótulo para realmente tirar as nossas conclusões e entender se aquele alimento é saudável ou não. Então, esse alimento, por conter uma quantidade elevada de açúcar e ter diferentes componentes que são açúcar na sua constituição, nós deveríamos evitar e trocar por um outro produto mais natural.
Se vocês identificarem também na lista de ingredientes, vocês vão ver que ele tem um número de ingredientes elevados, tá? Recordando que quanto menor for o número de ingredientes, mais natural e mais saudável vai ser esse alimento. Normalmente esse alimento ele é consumido como um lanche. E pelo que a gente poderia estar substituindo, né, esse biscoito, por exemplo, na hora do lanche? Nós podemos consumir, como exemplos de lanches, frutas, que são alimentos in natura, saudáveis, fontes de vitaminas e minerais, ou um iogurte natural, como nós vimos no slide anterior, que contém apenas 2 ingredientes, né, e que vai estar fornecendo também nutrientes necessários para o nosso organismo. Bom, então a gente já conheceu que a lista de ingredientes ela é muito importante para nós entendermos o que realmente está dentro daquele alimento, o que constitui aquele alimento. Outro item que é identificado no rótulo é se esse alimento é diet ou light, tá? Uma pergunta frequente que eu recebo é se um alimento diet ou light ele acaba sendo mais saudável ou ele é recomendado para pessoas que querem reduzir o seu peso corporal. Eu normalmente respondo depende. Por exemplo, o alimento diet. Qual é o conceito, qual é o significado de um alimento diet? Diet significa isenção. Isenção de algum ingrediente que normalmente estaria naquele alimento, que pode ser o açúcar, que pode ser a gordura, que pode ser o sódio. Então, é a isenção, a retirada de algum ingrediente desse alimento. Não necessariamente a isenção desse ingrediente vai tornar aquele alimento mais saudável, tá? Por exemplo, chocolate diet, tá? Com isenção de açúcar. Então, foi retirado o açúcar daquele alimento, foi acrescido algum adoçante, né, para manter o sabor doce, mas para manter a textura desse chocolate, normalmente é acrescido mais gordura. Então, se a gente for comparar um chocolate convencional com um chocolate diet, muitas vezes o diet ele é mais calórico por ter o acréscimo da gordura para compensar ali a constituição, né, a textura daquele alimento pela isenção do açúcar. Então, nem sempre um alimento diet, ele vai ser mais saudável ou menos calórico, tá? Diet significa isenção de um nutriente. E eu vou precisar analisar lá o rótulo para entender qual nutriente que foi isento e o que isso representou na constituição daquele alimento. Mas para as pessoas que querem mudar o seu hábito alimentar, não necessita estar consumindo alimentos diet, tá? O que deve fazer é começar a consumir mais alimentos naturais, tá? Essa é uma orientação saudável. Alimento diet são para pessoas que possuem restrições específicas, como por exemplo, pessoas diabéticas que realmente não podem estar consumindo açúcar, mas, né, por inserir no seu hábito alimentar alguns alimentos que teriam açúcar na sua constituição, podem optar por um alimento diet em açúcar que tem ali o acréscimo do adoçante para poder consumir aquele alimento. E o alimento light? Light significa redução. Redução de no mínimo 25% de um ingrediente que compõe aquele alimento. Essa redução também pode ser de açúcar, de gordura ou de sódio, que nós vamos ter que entender lá no rótulo, né, qual desses ingredientes foi reduzido. Nesse caso, por exemplo, um alimento light em sódio, muitas vezes é legal, é interessante para o nosso consumo. Ao invés de eu comer o alimento convencional, eu vou estar comendo um alimento light em sódio, quer dizer que reduziu pelo menos 25% da quantidade de sódio daquele alimento. Legal? Um alimento light em gordura. Houve redução de gordura daquele alimento sem necessariamente o acréscimo de outro ingrediente. Interessante, tá? Mesma coisa, houve redução do açúcar. Ok, se houve redução de açúcar sem acréscimo de um outro ingrediente que não seja interessante para o nosso consumo, eu posso estar consumindo, mas isso eu preciso estar analisando o rótulo, tá? Lembrando que normalmente os alimentos light ou diet são alimentos industrializados, ou seja, são alimentos que foram processados pela indústria. E normalmente esses alimentos eles não têm uma característica tão saudável. Então, por isso, mais uma vez,
eu preciso estar consultando o rótulo e entendendo também lá a lista de ingredientes para verificar se realmente esse alimento vai ser saudável ou não para o meu consumo. Segunda dica, tá? Então, quando a gente vai comprar um alimento, primeiramente a gente vai analisar a lista de ingredientes e o segundo passo é olhar a tabela nutricional do alimento, tá? Muitas pessoas não olham a tabela nutricional, uma porque não entendem todas aquelas informações e outra porque muitas vezes é pequeno, é difícil de enxergar. Mas é importante que a gente pare ali alguns segundos, alguns minutinhos para tentar analisar essa tabela, né, e selecionar o alimento que é mais saudável para o nosso consumo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tabela nutricional. A primeira informação que vem nessa tabela é a porção do alimento. Eu chamo a atenção para a porção porque nem sempre a porção que consta no rótulo vai ser a quantidade do alimento que está sendo comprado, que está lá disponível. Então, por exemplo, normalmente a porção de um biscoito vão ser 3 unidades, mas a gente vai estar comprando um pacote com 10, com 15, com 20. Então, nós temos que considerar isso no momento do nosso consumo. As informações da tabela são referentes à porção e não ao conteúdo completo do alimento que nós estamos adquirindo, tá? Então, sempre prestem atenção na quantidade da porção. Depois vem as informações de valor energético, que é a quantidade em calorias na porção, né? Então, tudo que eu falar da tabela nutricional, eu vou estar me referindo à porção do alimento e não ao alimento como um todo. Então, o valor energético referente à porção do alimento, a quantidade de carboidratos, né? Que se tiver açúcar vai estar dentro dos carboidratos, a quantidade em proteínas, que é interessante, né? Um macronutriente construtor para o nosso organismo. E a quantidade de gorduras totais, né? As gorduras totais a gente deve observar, porque o interessante é que se tenha uma quantidade menor. Dentro de gorduras totais, a gente vai ter gorduras saturadas e gorduras trans, tá? Essas gorduras saturadas e trans não são benéficas para o nosso organismo. Então, quanto menor for o teor delas, quanto menor for a quantidade ingerida, melhor para o nosso organismo. Principalmente a trans, porque essa é uma gordura normalmente modificada pela indústria para dar textura, sabor, né? Muitas vezes tempo de prateleira para aquele alimento, mas para o nosso organismo ela não é saudável, né? Ela pode aumentar a chance de doenças cardiovasculares, por exemplo, né? E também diabetes, né? Hipertensão, outras doenças crônicas relacionadas ao consumo da gordura trans. Também é obrigatório a informação de fibra alimentar. Quanto maior o teor de fibra, melhor, tá, para o nosso organismo. A fibra, ela nos auxilia na função intestinal, auxilia na redução da absorção de açúcar pelo nosso organismo, né? Então, a fibra é um nutriente saudável. Quanto maior o seu teor, melhor também para a nossa saúde, mais saudável vai ser aquele alimento. Sódio. O sódio, ele está presente em praticamente todos os alimentos, ele pode ser intrínseco, ou seja, ele pode já fazer parte daquele alimento ou ele pode ser adicionado pela indústria, porque o sódio também é considerado um conservante, né? Então, muitas vezes a gente vê um alto teor de sódio de um alimento para estar conservando aquele alimento. Contudo, o consumo excessivo de sódio está relacionado principalmente ao aumento da pressão arterial. A hipertensão arterial, ela é considerada uma doença silenciosa, muitas vezes a gente não percebe esse aumento e ela vem principalmente por um estilo de vida não saudável, né, e pelo consumo excessivo de sódio. Então, o sódio também é um ponto importante que a gente deve estar analisando no rótulo e selecionando aquele alimento que tenha o seu menor teor, tá, dentro das possibilidades que nós estamos analisando. Também pode vir na tabela nutricional outros nutrientes, que normalmente são vitaminas ou minerais. Não é obrigatório aparecer esses outros nutrientes. Contudo, se lá no rótulo aparecer, por exemplo, fonte de cálcio, tá? Como um anúncio lá no rótulo. Se o fabricante mencionou que aquele alimento é fonte de cálcio, lá na tabela nutricional vai ter que constar a quantidade de cálcio que possui naquele produto. E assim por diante. Se aparecer fonte de ferro,
da mesma forma, deve aparecer a quantidade de ferro na tabela nutricional. Então, nessa coluna, né, nessa primeira coluna, vai aparecer a quantidade em gramas ou em miligramas desses macro e micronutrientes que eu acabei de expor para vocês. Depois, a gente tem uma segunda coluna, que ela é chamada percentual de valores diários. O que significa esse percentual? É como se fosse um alerta, né, para quem está consumindo aquele produto. Bom, consumindo esse produto, quanto percentual eu vou estar ingerindo daquele nutriente em relação ao que eu preciso no meu dia? Então, esse percentual ele deve ser observado. Então, vamos pensar num exemplo de um nutriente que seja saudável para o nosso consumo. Se o percentual encontrado de fibra nesse alimento for em torno de 5%, é interessante. Significa que aquele alimento possui uma quantidade boa de fibras, né? Se ele possuir, por exemplo, 20% de sódio, o que isso representa? Consumindo esse alimento, eu já vou estar ingerindo 20% da minha necessidade de sódio do dia, tá? Lembrando que quase todos os alimentos possuem sódio intrínseco ou adicionado. Então, 20% pode representar um valor elevado para aquele alimento. Então, é necessário que eu verifique se não tem outro alimento com uma quantidade menor de sódio. Outras informações que também fazem parte do rótulo do alimento. Prazo de validade, né? Sempre importante eu estar verificando esse prazo de validade, né? Comprar alimentos que tenham um tempo suficiente de consumo, da compra até o meu planejamento de consumir esse alimento, né? Muitas pessoas fazem a compra mensal, então eu tenho que garantir no mínimo um tempo suficiente, né, de utilização desse produto dentro desse prazo de validade. Também chama atenção aqui para o prazo de validade, porque alguns produtos após aberto, eles mudam o seu tempo de validade, tá? Por exemplo, chimia, né, doce de fruta, ela possui lá o seu prazo de validade naquele estado, fechada, né, lá na prateleira. A partir do momento que eu abro aquela embalagem, que ela tem contato com o meio externo, com o ar, o seu prazo de validade reduz e muitas vezes precisa ser acondicionada na geladeira. Então, essa informação também vai estar no rótulo de como armazenar o alimento e se o seu prazo de validade também vai reduzir após aberto. O lote é uma informação mais de controle da indústria que está produzindo aquele alimento. Caso haja algum problema de produção, né, eles vão estar recolhendo determinados lotes de alimentos e a gente vai identificar por aquele número. Mas ele é um número de controle do fabricante do alimento. A origem do produto, né, então ali vai ter todas as informações relacionadas à empresa. Isso precisa constar, porque isso dá credibilidade para o produto. Eu consigo rastrear, eu consigo identificar aonde que ele foi produzido, né? Se as condições estão sendo suficientes, estão sendo adequadas ou não, né? Todas as condições higiênico-sanitárias para a produção daquele alimento. Então, é obrigatório, né, ter a origem do produto e o conteúdo líquido, né? Porque às vezes o conteúdo líquido, ele pode ser um e o conteúdo bruto outro, né? Quando a gente tem, por exemplo, alimentos que contêm líquido, então esse valor ele pode estar variando pela quantidade daquele líquido que vai estar mantendo aquele alimento, como é o caso dos alimentos em conserva, né, que possui uma salmoura que vai estar mantendo ele, né, dentro do seu prazo de validade. A nossa quarta dica ou orientação é em relação aos alertas que os alimentos trazem para os alérgicos, tá? Então, atenção, pode conter traços de trigo, de amendoim, de ovo, de leite, né? Então, a partir de 2015, se tornou obrigatório essa informação no rótulo. Por quê? Porque hoje nós temos diversas pessoas que possuem alergias alimentares ou intolerâncias alimentares. E essas pessoas, elas precisam ser informadas se aquele alimento tem ou não a presença deste ingrediente, né, desse constituinte lá dentro da sua composição. Então, por isso que ficou esse alerta, tá? Mas não significa que a lista desses alimentos que devem ser citados
não são alimentos saudáveis. Isso ocasionou uma confusão por um período, né? Porque as pessoas achavam, bom, se tem um alerta é porque esse alimento não é saudável. Não, esse alerta serve para essas pessoas que possuem uma restrição, que não podem comer aquele determinado ingrediente. E como o rótulo serve como uma orientação para o consumidor precisa saber se contém ou não aquele ingrediente referente à sua saúde. A mesma coisa, a mesma situação é em relação à lactose, se possui ou não, também deve ser citada. O mesmo alerta serve em relação ao glúten. É obrigatório ter no rótulo nutricional se aquele alimento contém ou não contém glúten. Esse alerta serve principalmente para as pessoas que têm doença celíaca, que não podem ter contato com a mínima quantidade de glúten, pois já desperta uma reação alérgica nesta pessoa. Mas para quem não possui esse problema, pode estar consumindo normalmente um alimento que contém glúten. Um alimento que contém glúten pode ser sim um alimento saudável, né? Conter glúten não está relacionado ao alimento ser saudável ou não. É apenas o cumprimento da legislação para estar informando o cliente em relação à presença deste componente. Conservantes e corantes, tá? Muito importante a gente estar analisando a presença deles, porque eles são adicionados pela indústria. Eles servem, então, para mudar, alterar um pouquinho a característica daquele produto em relação à cor, ou podem ter também outros aditivos alimentares relacionados à textura. Como é que eles vão aparecer lá na lista de ingredientes? Pode aparecer o nome desse aditivo alimentar, ou é permitido também aparecer somente o código, o número referente àquele aditivo alimentar. Então, quando vocês estiverem lá lendo a lista de ingredientes, identificarem um nome estranho, porque normalmente parece ser um nome químico, né? Um nome estranho ou um número, isso é referente a algum aditivo alimentar que foi acrescido naquele alimento com uma função específica. Então, o ideal é consumir aqueles alimentos que não contenham ou que contenham a menor quantidade possível desses aditivos alimentares. Como que a gente pode, então, estar identificando no rótulo a presença desses corantes e conservantes? Então, aqui eu trouxe o exemplo de um refresco em pó. Ele não é considerado um alimento saudável, tá? O refresco em pó, ele contém alta quantidade de açúcar e de aditivos alimentares. Muitas vezes as pessoas pensam que estão consumindo por meio daquele refresco em pó uma quantidade de fruta, e isso não é real. A quantidade de fruta num refresco em pó é equivalente a 2%. É muito baixo, então vale a pena a gente estar consumindo uma fruta e tomando água do que estar ingerindo um refresco em pó. Então aqui, nessa lista de ingredientes, a gente consegue identificar diversos aditivos, tá? Por exemplo, o acidulante de ácido cítrico, aspartame, que aqui no caso é um adoçante, acesulfame de potássio, sacarina sódica, que são adoçantes, espessante gama-xantana, aqui os corantes também, o caramelo 4, os corantes artificiais vermelho 40, o amarelo de tartrazina. Então aqui a gente consegue identificar diferentes tipos de aditivos alimentares, demonstrando que esse alimento é considerado um alimento ultraprocessado, pela quantidade excessiva de aditivos alimentares que foram colocados pela indústria nesse alimento, né? Então qual é a orientação? Quanto maior a quantidade de aditivos alimentares, mais ultraprocessado vai ser esse alimento, tá? Então vamos preferir os alimentos naturais que não contenham esses produtos adicionados. Bom, então vamos analisar o rótulo de alguns produtos. Aqui, por exemplo, a gente trouxe a massa instantânea, tá? Aquela que já vem no copinho, a gente coloca água quente, mistura. Tem pessoas que acham super prática, né? Porque coloca água ali, a massa já fica pronta. Mas será que isso é saudável? Será que a gente pode estar consumindo essa massa numa refeição principal, como um almoço e um jantar? Será que ela vai estar me fornecendo os nutrientes que eu preciso realmente para garantir a minha saúde? Vamos olhar aqui no rótulo. Primeiramente, a gente está olhando para a tabela nutricional. Tá? O que a gente identifica aqui? Ela contém alta quantidade de gordura, se a gente for acompanhar ali na segunda coluna, ela contém 24% de gorduras totais, 26% de gorduras saturadas, tá? E sódio, 45%.
Vocês lembram que essa coluna é referente à nossa ingestão diária? Então, se eu estou consumindo essa porção de massa instantânea, eu já estou ingerindo praticamente a metade do que eu deveria ingerir de sódio. Será que isso é um bom indicador desse alimento? Não, né? Então, todas essas informações que eu trouxe para vocês estão sinalizando que esse alimento não é saudável, né? Ele tem uma quantidade excessiva de sódio e de gordura, que são nutrientes que a gente deve reduzir o consumo, tá? Sem falar da lista de ingredientes. Então, esse produto possui mais de 20 ingredientes, sendo que a maior parte deles são aditivos alimentares. Então, esse alimento ele é considerado ultraprocessado e a gente deve evitar o seu consumo, né? O que a gente pode consumir ali numa refeição principal? A gente pode estar consumindo a massa, né, que a gente fez, ou comprar uma massa fresca, ou comprar até mesmo uma massa de pacote, mas que seja somente a massa, e nós vamos estar fazendo em casa um molho, né, ou comprando um molho caseiro, né, um molho menos industrializado para estar adicionando nessa massa, fazendo vegetais como forma de saladas, alguma fonte de proteína, que pode ser um ovo, que pode ser uma carne. Aí sim a gente vai estar compondo uma refeição completa e com todos os nutrientes que a gente precisa para aquele momento. Aqui eu também trouxe mais um rótulo, né, mais uma lista de ingredientes para a gente comparar, que é uma dúvida bem comum, né, que as pessoas nos trazem. Como é que eu identifico se o pão é integral? Né? Muitas vezes as pessoas olham pela cor. Ah, se aquele pão ele é mais escuro, ele vai ser integral, né? Ou se ele parece ter grãos, né, ali na sua superfície, ele vai ser um pão integral. Nem sempre, tá? A gente precisa ler as especificações do rótulo para ter certeza que aquele alimento ele é integral e que ele vai estar realmente trazendo nutrientes benéficos, né, nutrientes que vão contribuir para a nossa saúde. Então vamos lembrar lá da nossa primeira dica. Se eu olhar a lista de ingredientes e o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, em outras palavras, é a farinha branca. Será que esse alimento vai ser integral? Não. Então, se o primeiro ingrediente for a farinha branca, este pão não é um pão integral. Ele pode ser um pão adicionado, né, talvez de outros alimentos que possam ser ricos em fibra, ok, mas ele não é um pão integral. O pão integral vai ser aquele que tem como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral, certo? Então, por isso que é importante a gente estar analisando os rótulos e identificando os ingredientes que estão compondo aquele alimento. Então, o que a gente pode orientar? A partir da leitura dos rótulos, nós vamos conseguir identificar se aquele alimento ele é ultraprocessado ou ele é um alimento mais natural. A gente deve evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados e preferir os alimentos mais naturais por meio da identificação da sua rotulagem. Evitem aqueles alimentos que tenham excesso de aditivos alimentares, né? Procurem aqueles alimentos que tenham um teor maior de fibras, né? Que não contenham açúcar como primeiro ingrediente, né? De preferência que não tenha o açúcar na sua constituição ou que ele seja um dos últimos ingredientes, certo? E fique atento então a essa leitura detalhada do rótulo. Lá no início da nossa conversa, eu solicitei para vocês pegarem um alimento ou o rótulo de um alimento que vocês consideram saudáveis. Vamos verificar se realmente esse alimento ele é saudável e ele pode fazer parte da nossa rotina alimentar? O que a gente deve estar identificando então nesse rótulo? Vamos fazer aqui algumas perguntas. Qual é o primeiro ingrediente da lista desse alimento que você identificou, que você tem aí? Depois disso, verifique se dentre essa lista de ingredientes há a presença do açúcar. Não necessariamente precisa aparecer a palavra açúcar, alguma daquelas palavrinhas que a gente conversou antes. Pode ser um xarope de glicose, pode ser sacarose. Terceira pergunta, esse alimento possui conservantes, possui corantes, possui algum aditivo alimentar? Como é que a gente vai identificar isso? Também pela lista de ingredientes, né? Verificando se tem algum nome químico, algum nome que a gente não identifica como alimento, ou se tem a presença daqueles números. Isso significa que é um aditivo alimentar. Então, a gente deve evitar aqueles produtos que possuem grande quantidade ou possuem na sua constituição
esses aditivos alimentares. E qual é a sua percepção, então, após a identificação desses itens que nós citamos aqui, né? Respondendo essas perguntas. Será que esse alimento ele é saudável? Será que a gente pode mantê-lo na nossa rotina alimentar? Então, o que eu pretendo, né, com essa apresentação é que a partir de hoje você vá ao mercado com mais critério, né, verifique a rotulagem, faça essas perguntas e realmente compre para a sua casa, né, para a sua rotina alimentar, aqueles alimentos que são considerados mais saudáveis. Claro que, eventualmente, né, numa comemoração, numa festa, num evento, eu posso estar saindo da minha rotina, eu posso estar comendo um alimento que seja mais gorduroso, que tenha uma quantidade maior de açúcar, mas ele não vai fazer parte da minha rotina alimentar. Essa diferenciação que a gente precisa ter. No meu dia a dia, eu não posso estar comendo alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gorduras, alimentos com alta quantidade de sódio, porque futuramente isso vai trazer prejuízos à minha saúde. Agora, eventualmente, né, numa festa, num evento, numa comemoração, eu posso abrir sim essa exceção. Então, eu preciso manter o balanço, o equilíbrio em relação à minha rotina alimentar, ao meu hábito alimentar. E como última orientação, eu deixo para vocês, né, o convite. Vamos comer comida de verdade, né? Vamos desembalar menos e descascar mais. Essa frase tem sido muito falada, né, nas mídias sociais, nos programas, mas é uma realidade. Vamos priorizar o alimento in natura, né, aquele alimento que eu consigo identificar a sua origem e deixar para comer os alimentos industrializados só realmente quando eu não tiver outra opção. Se eu começar a fazer essa seleção em relação à minha alimentação, com certeza ela vai se tornar mais saudável, né? E eu vou trazer para o meu organismo realmente aqueles nutrientes que vão contribuir para a minha saúde. Aqui, né, eu deixo para vocês também as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Agradeço a atenção de vocês, deixo o meu contato de e-mail também. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar me contatando, né, que eu vou estar à disposição para atendê-los. Muito obrigada!